Tal, senhor. Ok. Então, certo. Está aberta mais uma sessão do nosso colóquio da graduação da UFPE. É uma honra ter o professor Rui aqui, né? E então eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, só para, assim, um currículo muito extenso, mas eu tentei pegar os pontos principais, certo? Então, ele é professor titulado do Centro de Informática da nossa universidade, né, Universidade Federal de Pernambuco. Ele participa do corpo editorial de muitos jornais de lógica, né? Inclusive, ele é co-editor-chefe do Jornal de Lógica da IGPL, né? Da Oxford University Press. Nesse ano, ele foi membro do comitê da medalha John von Neumann, né? Tem vários livros traduzidos. E lá para perto da conclusão do doutorado dele, em 1990, né? Ele fez uma releitura de um conceito de Wittgenstein, né? E aplicou isso em teoria de tipos, se bem me lembro, né? Ele, em 2017, fez parte do comitê nomeador do Hofschock Prize, né, de Lógica e Filosofia, que é a maior honraria, né, creio eu, em Lógica. Foi do nosso departamento, ele já participou da pós-graduação. Com o professor Fernando Souza, ele trouxe pessoas da área de teoria de tipos aqui para o Brasil, né? Quase 3 pessoas, foram 2, mas teve um problema com a terceira. Né? Foi orientador do nosso coordenador de graduação. Ele é um dos fundadores do workshop em Lógica, Linguagem, Informação e Computação, né? O OLIC. Trabalha com cálculo lambda, com teoria da prova, sumidade em teoria de tipos. Né? E regularmente leciona cadeiras de fundamentos, conjuntos, teoria de tipos, teoria da prova, cálculo lambda, lógicas, inclusive as não convencionais, lá no Centro de Informática, né? Então acho que isso já dá para saber um pouco agora quem é Rui, então, por favor, Rui, a palavra está com você. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço pelo convite. E aqui estamos aí para conversar, tá certo? Qualquer um que queira interromper para comentar ou perguntar mesmo, que fique à vontade. Então, eu vou apresentar, digamos, parte de um trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Centro de Informática, agora com um aluno de doutorado, aliás, no caso, 2 alunos de doutorado, no final das contas. Um deles é professor da né, na área de matemática, que é esse aqui, Tiago Veras. Esse outro aqui foi aluno meu de doutorado, Arthur Ramos, e atualmente está trabalhando na Microsoft. Ele foi, digamos, quem defendeu, digamos assim, o doutorado nesse tema especificamente, que diz respeito ao uso da teoria construtiva de tipos, né, que eu dei como título para a palestra, para uma aplicação, uma coisa que seja útil, porque, afinal de contas, a teoria construtiva de tipos, ela veio, pode dizer assim, mais do lado, digamos, de uma visão mais de fundamentos da matemática. Ela veio como uma tentativa de formalizar uma vertente da chamada matemática construtiva, sobretudo aquela vertente liderada por um sujeito chamado Eret Bishop, que foi digamos, o autor daquele, para quem não conhece, vou escrever aqui, eu acho que tem 2 livros lá na biblioteca do CCN dele. O principal é de 1970, se não me engano, Fundamentos da Análise Construtiva. Então, o que ele faz é tentar reconstruir ou redemonstrar teoremas básicos da análise sob a perspectiva da chamada matemática construtiva, que basicamente, em poucas palavras, trata-se daquela matemática que seguia pelo seguinte princípio básico: qualquer demonstração de existência tem que vir acompanhada de uma construção, daí o nome construtiva, construção no sentido de que existe um objeto da matemática, então tem aqui como chegar nesse objeto. E, obviamente, que evita
aquelas demonstrações que utilizam a chamada redução absurda, né? Existe, suponha que não existe, dá errado, então tem que existir, mas cadê, né? Bom, mas o fato é que essa, digamos assim, essa abordagem que a gente vai, que eu vou trazer para vocês, de usar a chamada teoria construtiva de tipos, é abreviada muitas vezes dessa forma, ITT, Intuitionistic Type Theory, de um autor, que eu vou mostrar agora a cara dele aqui, logo depois, é Martin Löf, que é um matemático sueco, que começou como um estatístico. Ele tem um artigo bastante referenciado na área de sequência aleatória, né? Então, muitas vezes se ouve quem trabalha digamos assim, modelagem da aleatoriedade, se refere bastante à sequência de Martin Löf, assim por diante. Enfim, então, uma aplicação dessa formalização, chamada de teoria intuicionística de tipos, ou teoria construtiva de tipos, na matemática especificamente, na área de grupos fundamentais de superfícies, e a gente aqui está, digamos assim, está usando essa terminologia de caminhos computacionais, e a gente vai ver que tem, de fato, uma utilização também do formalismo da teoria de tipos para trabalhar com os modelos de computação que a gente conhece, sobretudo o chamado lambda cálculo, né? Então, vamos lá. Então, veja só, como eu disse, eu sugeri no resumo da apresentação, houve esse ano um reconhecimento da parte da Academia Real de Ciências da Suécia. A gente está aí no meio de anúncio, né, de prêmios vindos desse fundo de Alfred Nobel, né, os chamados prêmios Nobel, que, digamos, dá premiação a diversas áreas, mas não dá prêmios nem em lógica, nem em filosofia, nem em matemática e nem em artes. Um outro sueco que morreu, acho que em 1986, mais ou menos, que trabalhou com lógica, matemática, e tinha digamos, uma simpatia muito grande por filosofia, no sentido de filosofia analítica, lógica. Ele deixou, então, um fundo para premiar pessoas destacadas em 4 áreas: lógica, filosofia, matemática e música e artes. Acho que a música e arte se encaixa numa categoria só. Então, a administração e a concessão do prêmio é realizada pela Academia Real de Ciências da Suécia também. É um prêmio bem mais modesto, é da ordem de, sei lá, não sei se $80 mil ou $100 mil no máximo, atualmente. Acho que é o que ele está dizendo aqui, 40 mil coroas suecas. Então, aqui, ó, Rolf Schock viu beleza em lógica e filosofia, assim como na matemática, arte e música. Esse ano, os seus prêmios estão sendo concedidos a 2 lógicos suecos, um matemático russo e um artista belga e uma arquiteto, aliás, é artista e arquiteto, e um compositor húngaro. O prêmio é da ordem de 400 mil coroas e tal. Então, está aqui, os prêmios têm uma amplitude incomum, digamos assim, que é grande. Os fundamentos que criaram, digamos assim, a fundação que criou após a morte do Rolf Schock decide quem vai receber esses prêmios, em parceria com ninguém menos do que 3 academias suecas, quer dizer, a Real Academia de Ciências da Suécia, a Real Academia de Artes Finas e a Academia Sueca de Música. Como mencionou Pedro no início,
eu já fui convocado para assessorar o comitê de premiação desde, acho que a primeira vez foi 2008, algo assim. Praticamente todos os anos, eles premiam a cada 2 anos. Então, praticamente todos os anos eles me mandam uma mensagem para, digamos assim, ouvir diversos especialistas na opinião, qual seria a lista de candidatos mais apropriados e tal. E eu sempre, inclusive, tenho indicado o próprio Martin Luff, porque eu considero que o trabalho que ele fez na formalização da matemática construtiva tem, de fato, um impacto importante em diversas áreas, e como eu vou falar hoje, na matemática está ficando mais forte em razão de desdobramentos, né? Então ele diz aqui, ó, os prêmios reconhecem pessoas que fizeram contribuições destacadas nessas 4 áreas, nas quais o Rolf Schock estava particularmente interessado. É uma grande honra para as academias que participam celebrar esses indivíduos criativos na cerimônia de premiação, lá no 19 de outubro, e outros eventos associados com isso, disse o... Enfim, para dizer, o 2020, então, em lógica e filosofia, nessa categoria, foi concedido a 2 suecos que tiveram importância no desenvolvimento dessa formalização da matemática construtiva, conhecida como teoria construtiva de tipos. Então, aí vem mais alguma coisa aqui a respeito do... esse aqui é Pravits e esse aqui é o Martin Luff. Inclusive, ele não tem cara de sueco, vocês podem ver. Uma vez, numa conferência em Moscou, eu estava ainda no doutorado, aí eu estava apresentando, porque eu estava fazendo uma espécie de tentativa de reformular uma parte da teoria de tipos de Martin Luff, e aí ele levantou a mão e disse: por que que você está dizendo que é melhor assim, quando eu e outros dizem isso ou aquilo, dizem diferente? Aí eu achei estranho, ele não tem cara de sueco, inclusive ele é baixinho. Aí, no final da palestra, que as pessoas vêm perguntar, ele veio para junto de mim e disse: eu sou Martin Luff. Eu disse: ah, tá bom, então agora eu entendi por que você falou eu. É porque ele era o próprio, né? Enfim, é uma pessoa que não tem, aparentemente, né, o tipo que a gente imagina que seja de um sueco, mas é um cara que me parece de origem mesmo lá da Escandinávia, naquela parte da Suécia. Então, pronto, inicialmente, Martin Luff também trabalhou em teoria da prova, cooperando intimamente assim, com Pravits. Pravits é do departamento de filosofia, ele ainda está atuando, e Martin Luff é do departamento de matemática da Universidade de Estocolmo. Nos anos 70, ele criou, então, essa versão construtiva da teoria de tipos, que é uma linguagem formal, na qual é possível expressar a matemática construtiva. Aqui, uma prova de um enunciado matemático pode ser considerado como um programa para verificar o enunciado. A teoria construtiva de tipos funciona também como uma linguagem de programação poderosa e tem tido um enorme impacto em lógica, em ciência da computação. Aí vem, e recentemente, a matemática. E aí vamos tentar aqui justificar esse recentemente na matemática, né? Então, vamos lá. Ao introduzir, então, em 1973, foi o primeiro artigo oficialmente publicado. Digamos, o artigo ainda em formato de relatório técnico do Departamento de Matemática da Universidade de Estocolmo foi distribuído em 1972, mas somente em 1973 é que foi oficialmente publicado. Então, esse framework, esse aparato, né, formal, no qual a formalização da noção lógica de igualdade, esse aqui é fundamental para os desdobramentos que estão acontecendo, porque justamente a ideia de formalizar o que é uma prova lógica de igualdade levou a essa conexão com a teoria da homotopia, porque como se dissesse uma igualdade, ela é comprovada por meio de um caminho formal. E esse caminho formal, no lambda cálculo especificamente,
ele é um caminho reversível, e esse caminho reversível pode ser, digamos assim, interpretado numa semântica que tem por trás toda a teoria da homotopia. E depois isso pode ser iterado, como a gente vai ver, no sentido de que podem haver caminhos entre caminhos, no sentido de que existe no formalismo que ele introduziu a possibilidade de a gente definir quando é que dois caminhos são iguais. E depois, chamando isso de homotopia, iterar mais uma vez e ad infinito, né? Então, isso deu origem ao que se chama de tipo-identidade, que, no final das contas, acaba tendo uma estrutura de grupoide, ou infinito grupoide, que é algo que, aparentemente, nessa época aí, não tinha havido nenhum tipo de ligação com a teoria da homotopia. Ele próprio, em nenhum dos artigos dele dessa época, sugeriu esse tipo de coisa. Somente, sei lá, 20 anos mais tarde é que apareceu a primeira tentativa de fazer essa ligação com os chamados infinito grupoides. Então, justamente, ao introduzir, de certo modo, isso aí, permitiu que se fizesse uma conexão surpreendente entre reescrita de termos, quer dizer, a reescrita de termos é algo, digamos assim, que tem sua base no lambda cálculo, que é um modelo do que é uma função calculável, né, um dos modelos matemáticos de computabilidade, e conceitos geométricos, como caminho e homotopia. O impacto em matemática, então, foi sentido bem mais forte desde o início, em que um matemático russo que recebeu a medalha Fields pelo trabalho em chamada Motivic Homotopy Theory, ou seja, teoria motívica, né, de homotopias, e quando foi a medalha Fields deles, acho que foi no final dos anos 90, 1990 e alguma coisa. Ele se interessou pelo formalismo da teoria de tipos e aí inaugurou, pode-se dizer assim, uma espécie de vertente da formalização da matemática construtiva, baseado no formalismo da teoria de tipos, com uma semântica, com uma interpretação claramente na área dele, que era de homotopia. E em 2007, mais ou menos, se juntou a ele um matemático que atualmente é da Universidade Carnegie Mellon, chamado Steve Aoudi, que digamos, um estudioso da teoria das categorias, da linguagem das categorias, e aí eles, então, inauguraram essa, digamos, extensão, pode dizer assim, ou essa melhora em termos de, principalmente de semântica, não tanto de sintaxe, da interpretação da teoria de tipos como algo que vive no mundo das homotopias, dos grupoides e assim por diante. Até a chegada deles, essencialmente nesse ponto, havia uma certa, digamos assim, uma certa desconfiança que a teoria de tipos de Martin Löf era talvez uma espécie de formalismo desnecessário, que no fundo tinha uma semântica essencialmente conjuntista, que aí parecia não acrescentar grande coisa do ponto de vista de usá-la como ferramenta para trabalhar em alta ordem em matemática. Mas com essa, digamos, suposta conexão que eles fizeram, demonstrando então essa conexão entre a teoria da homotopia e a teoria de tipos com o chamado tipo-identidade, que tem essa estrutura, vamos dizer assim, globular, que deu origem, então, de fato, a uma outra, como se fosse um animal completamente diferente. Então, eu andei olhando as palestras iniciais do Voevodsky, ele depois que ganhou a medalha Fields, e um russo muito conhecido nessa área falou, digamos, o grande feito dele não foi nem ter ganhado a medalha Fields, o grande feito foi conseguir uma posição no chamado Instituto for Advanced Science, Studies, né, lá em Princeton.
que lá onde ficou muito tempo, né, Einstein, Gödel, von Neumann e assim por diante. Então, enquanto ele estava no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, ele fez diversas apresentações e eu fiquei, depois que descobri esse trabalho dele, fiquei, digamos, assistindo aos vídeos e tal, e tem um dos vídeos em que ele chama atenção para essa questão relativa a lidar com a igualdade em lógica, e chama atenção para o que chama-se, muitas vezes, de, digamos, a abordagem iterativa, ou abordagem, digamos assim, abordagem de grupóide infinito para a igualdade. Ele diz assim, olha, Rui, Oi, pode Rui, falar. seria interessante você comentar um pouco sobre a importância de igualdade em lógica, porque isso não é muito visto por matemáticos. Inclusive, eu estou tentando até, com meu aluno, né, com o Pedro, trabalhar lógica equacional e tudo para ele entender a importância disso. Então, seria interessante esclarecer por que isso é importante antes da gente continuar, se você puder. Certo, eu tenho uma transparência aqui que traz digamos, um trecho do artigo de Church, que foi, Alonzo Church, para quem não conhece, foi aquele que definiu esse modelo, um dos modelos que surgiram nos anos 30, especificamente, começou nos anos 1932 e culminou com a demonstração da existência de um problema da teoria elementar dos números, que é insolúvel. Seria como se fosse uma resposta a Hilbert. Em 1936, ele usou o lambda cálculo para mostrar que o problema da igualdade entre dois termos do lambda cálculo é um problema indecidível. Exatamente. Por quê? Porque a igualdade, em princípio, lá é definida como sendo essencialmente gerada pela relação de contração entre termos. O que é contração? É justamente a simplificação de termos para chegar na forma normal. Então, igualdade em lógica tem implicações bem, digamos assim, bem além do simples princípio de igualdade que existe na teoria dos conjuntos, porque ela, digamos assim, ela tem esse fundamento aí de dizer quando é que, por exemplo, duas funções são iguais do ponto de vista do lambda cálculo. Não é apenas a visão conjuntista, que tem a mesma extensão. Elas podem ter, digamos assim, duas funções podem ser calculadas de forma diferente, portanto, elas são intencionalmente diferentes, mas elas têm a mesma extensão enquanto conjunto. Então, no lambda cálculo, tanto quanto, por exemplo, a teoria das categorias, eles acabam sendo digamos, uma abordagem a funções que foge um pouco a essa visão conjuntista que duas funções são iguais simplesmente por causa de suas extensões, né? Então, a igualdade, a relação de igualdade é bem, digamos assim, bem central para diversas, digamos assim, diversos aspectos da teoria da computação e de lógica. Para a apresentação, né? A apresentação e as equivalências dessa apresentação são cruciais. Exatamente. Para além da extensão e, inclusive, problemas de palavras e tudo, né, estão relacionados com problemas de palavras insolúveis também, né? Isso, exatamente. Que dá problemas de grupos, não, em geral, não ser construtível, o problema de isomorfismo, o de variedades de dimensão 4 em diante, coisas assim. Exato. Pronto, ele diz, então, um dos, digamos assim, um dos fundamentos da matemática construtiva, ele está dizendo aí, aliás, da matemática contemporânea, é o chamado princípio da invariância de isomorfismo, ou seja, para qualquer enunciado P sobre X e qualquer isomorfismo X isomorfo a X', existe um enunciado P de φ sobre X' tal que P vale se somente se P de φ vale também. Então, o problema da igualdade, segundo ele diz nessa palestra, em formalizações, vem em parte do fato de que quando se codifica X e X', o isomorfismo é perdido. Há mais com relação ao problema da igualdade do que a invariância de isomorfismo. Igualdade é uma boa noção para elementos, indivíduos, mas falha para coleções. Isomorfismo
é uma boa noção para coleções, mas falha para coleções de coleções. Então, isso leva a uma teoria das chamadas equivalências iteradas, ou N vezes iteradas. Quando a gente projeta para o infinito, aí seria as chamadas infinito-equivalências, na qual está baseada essa teoria dos infinito-grupoides, que são exatamente os substitutos corretos para essa tal de coleção iterada. Isso foi uma palestra que ele deu em 2006, lá no IAS, em Princeton. Tem digamos assim, um autor americano da Universidade de San Diego, não é a Universidade da Califórnia de San Diego, é a Universidade de San Diego mesmo. Eu tenho a impressão que é uma universidade privada. Ele escreve bastante sobre a aplicação da teoria homotópica de tipos, essa que a gente está trabalhando com ela, ou pelo menos a gente está propondo algumas modificações importantes para lidar com justamente esse problema da igualdade. Ele tem uma das apresentações dele lá no site dele, feita em março de 2009, que ele chama atenção, muito interessante, que a teoria homotópica de tipos, por ser um formalismo para lidar com essas igualdades iteradas, vamos falar assim, a qual está se referindo o Voevodics, é uma espécie de, digamos assim, um framework abstrato de alto nível para trabalhar com mesmice, vamos dizer assim. O que é mesmice? Então, aparece em diversos contextos. Dois grupos são o mesmo se eles são isomorfos. Dois espaços topológicos são o mesmo se eles são homeomorfos. Duas categorias são a mesma se elas são equivalentes. Dois termos do lambda cálculo são os mesmos se eles forem conversíveis um para o outro. Dois conjuntos são o mesmo se eles têm a mesma extensão. Dois mapeamentos são homotopicamente o mesmo se um pode ser continuamente deformado para o outro. Então, o que ele faz nessa apresentação é investigar quais são as propriedades básicas dessa relação de o mesmo que. E isso, obviamente, tem importância em diversos contextos, sobretudo na geometria, né? Aqui a gente vai lembrar a velha piada, né? Que é uma espécie frequentemente mencionada, uma piada matemática, de que topólogos não conseguem distinguir entre uma xícara e uma rosca, digamos assim, né? Uma donut. Porque uma rosquinha pode ser, digamos assim, remodelada para formar uma xícara de café, criando, então, e progressivamente aumentando, enquanto preservando o espaço vazio da rosquinha, como sendo a parte do cabo da xícara, né? Então, essa coisa de o mesmo, digamos assim, algo que vem, obviamente, para repercutir aqui. Como é que a gente vai analisar a noção de igualdade? A igualdade, do ponto de vista da sintaxe, ela vai vir da igualdade do lambda cálculo, que é reescrita de termo. Mas como é que a gente interpreta isso numa semântica que possa abrigar essa noção de igualdade iterada? E aí vem... Oi. E é justamente a diferença entre representantes de uma estrutura e estrutura, ou seja, essa mesmice é a igualdade de estruturas, enquanto você teria, em nível de elementos, realmente, conjunto de elementos, a diferença entre representantes. Mas, para efeito de estrutura matemática, são a mesma. Então, a igualdade aí também captura a ideia, a mesmice, né? Captura a ideia de equivalência de estruturas até quando o problema não é efetivo. Isso, exatamente. Exato. Bom, então, aí vem essa história de associar grupos a chamados espaços topológicos, para estudar a mesmice. Aí, como é que é a mesmice, no caso? A gente vai, digamos, olhar para isso que se faz na teoria da homotopia, descobrir entre aspas, uma superfície é a mesma, entre aspas, homotopicamente equivalente à outra, se ela tiver o mesmo grupo fundamental, ou pelo menos o grupo fundamental da primeira é isomorfo ao grupo fundamental da segunda, e assim por diante. Então, aqui eu tirei da Wikipédia
um trechinho que fala dessa história de associar grupos a espaço topológico para trabalhar com, digamos assim, os elementos da teoria dos grupos. Então, em matemática moderna, é comum se estudar uma categoria associando a cada objeto de sua categoria um objeto mais simples, que ainda assim retém suficiente informação sobre o objeto de interesse. Grupos de homotopia são uma forma de associar grupos a espaço topológico. Aquele link entre topologia e grupos permite que matemáticos apliquem insights da teoria dos grupos à topologia. Então, isso foi apenas uma... Então, outra coisa que se diz aqui, eu tirei... esse aqui foi da Wikipédia ainda, porque tem uma outra citação que eu tirei de um livro de geometria algébrica, não, foi... esqueci agora, já eu chego lá. Grupos de homotopia são usados em topologia algébrica para classificar espaço topológico. O primeiro e o mais simples é o chamado grupo fundamental, que registra informação sobre loops. Então, exatamente, a gente vai mostrar como representar loops na teoria de tipos, e aí como mostrar que todos os loops, por exemplo, se você pegar o torus, você tem qual é o grupo fundamental do torus? É o produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros. Porque qualquer loop no toro é isomorfo a esse grupo formado pelo produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros, por exemplo. Então, intuitivamente, grupos de homotopia registram informação sobre esse formato básico, ou chamados buracos, né, de um espaço topológico. Espaço topológico com grupos de homotopia que diferem, nunca são equivalentes ou homeomórficos, mas espaços topológicos que não são homeomórficos podem ainda assim ter grupos de homotopia iguais. Agora, uma coisa que é bem destacada aqui, o cálculo de grupos de homotopia é, em geral, bem mais difícil do que algumas das outras invariantes de homotopia que se aprende em topologia algébrica. Então, o que a gente está querendo, digamos assim, defender é que a formalização dessa noção de igualdade sob o formato iterado, como mostrar que o chamado tipo-identidade pode ser interpretado como um infinito grupoide, que tem uma estrutura naturalmente, digamos assim, útil, vai ajudar muito a formalizar esse cálculo de grupos de homotopia, ou grupos fundamentais, e a demonstrar, principalmente, calcular e demonstrar. Então, é um formalismo que ajuda nesse sentido de tornar mais fácil. Não, até agora não apareceu nenhum teorema novo nessa área, mas apareceram vários exemplos de demonstrações bem mais simplificadas em razão dessa facilidade na formalização na teoria de tipos para se calcular e demonstrar grupos de homotopia. Então, a gente está pegando aí algumas dessas superfícies mais clássicas, né, o toro, ou o toro com duplicado, ou o plano projetivo, ou a garrafa de Klein, enfim, algumas dessas superfícies a gente está pegando para formalizar, então, o cálculo de superfícies, cálculo de grupo fundamental de superfície. Por exemplo, nesse artigo que a gente está, inclusive essa versão aqui já está, digamos, sendo melhorada, já tem uma versão aqui, vou mostrar para vocês aí a versão mais recente. Esse artigo aqui, que está sendo revisado para a gente submeter, é justamente uma aplicação topológica da chamada dedução natural rotulada, que é uma formulação da teoria intuicionística de tipos. Então, o que a gente faz, essencialmente, é pegar algumas dessas superfícies, como, por exemplo, primeiro tem a definição do formalismo, e depois tem a aplicação propriamente dita. Por exemplo, está aqui, grupo fundamental do círculo. Não é novidade para ninguém que o grupo fundamental do círculo é o grupo dos inteiros. Mas aí como mostrar isso formalmente, como calcular e provar formalmente. Aí depois vem, veja que
com o formalismo que a gente propõe, a gente faz, então, a explicitação de como mostrar que qualquer loop no círculo é isomorfo ao grupo dos inteiros, por exemplo. Aí vem aqui... finalmente, o teorema é mostrar exatamente que qualquer, digamos assim, aqui o grupo fundamental do círculo é o grupo dos inteiros, e aí depois vem o tóron. Aí faz a mesma coisa, define o que é um loop nessa superfície, e mostra, então, que qualquer loop vai ser isomorfo, essencialmente, a esse loop básico, e, por isso, no final das contas, o teorema é mostrar, então, pronto, está aqui o grupo fundamental do tóron é o produto cartesiano dos inteiros por os inteiros. Enfim. Vamos voltar aqui para... Ô, Rui, enquanto você volta, uma coisa que classicamente dava trabalho... Bom, claro, superfícies ainda é tranquilo, calculado, do ponto de vista de pesquisa, né? Mas a alta dimensão é complicadíssimo. Mas para a dimensão 2 e 3, já que é tudo triangulável, se usava muito a ideia de colagem formando esses quadrados, esses representantes poliedrais, né? E em 2000, o Conway, esse que infelizmente morreu de Covid, que era um dos maiores matemáticos, né? Ele inventou o método ZIP, a prova ZIP. Você deu uma comparada com a ZIP? Não. Isso é bom depois tu me dar um apontador, eu vou procurar saber disso, mas o que a gente está fazendo digamos assim, é bem básico, porque o que a gente está querendo mostrar é que há um benefício, digamos assim, em razão do formalismo e sua semântica, de permitir desenvolvimento de demonstrações mais simples e, digamos, em procedimentos de cálculo de grupos fundamentais, ainda nessa dimensão 2, ainda não chegou para 3 ainda, mas, enfim, é como se fosse, a gente está preparando, como se fosse digamos assim, o aparato formal, né? Então, tem muito que vencer ainda, como se fosse uma arrumação da casa. Enfim, aí, para mencionar mais uma vez a importância dessas ligações, né? Um único conceito que é muito útil em teoria da computação, principalmente do lambda-cálculo, que é caminho. Um termo é equivalente ao outro se existe um caminho de reescrita entre ele, e aí você forma uma relação de equivalência com base na existência de caminhos, mas não só, claro, a gente sabe que caminho não é só importante nesse contexto aí, mas certamente que na teoria da homotopia também, na lógica por provas de igualdade, nas categorias de alta ordem, em razão do uso de policategorias, nos chamados infinito grupóides, ou seja, os caminhos na semântica e sendo entendidos como mapas que preservam a estrutura, eles vão definir equivalências, e essas equivalências podem ser iteradas, né, para níveis até, inclusive, né, infinito. Então, olha aqui, o trecho do artigo original do Lambda Cálculo, que, diga-se de passagem, foi, como se diz, a primeira, digamos assim, a primeira demonstração da existência de um problema insolúvel na matemática, né, em resposta a Hilbert, mas a ferramenta que Church usou para isso foi o tal do cálculo lambda, que é essencialmente digamos, um formalismo para capturar o que é uma função efetivamente calculável. E aí eles têm, então, 3 regrinhas simples para definir a relação de equivalência chamada de conversão. Então, um termo é equivalente ao outro quando ele é conversível, né? Quando existe uma sequência de aplicação de uma dessas 3, uma combinação dessas 3 regras de contração, que basicamente são regras
de simplificação de termos que levam a, naturalmente, uma espécie de menor relação de equivalência entre termos. E aí vem no artigo original de Church, ele demonstra também que essa, digamos assim, que a teoria por trás da igualdade, ela é consistente porque a reescrita tem a chamada propriedade da confluência, ou seja, dado M e N, que são termos sintaticamente diferentes, que podem ser, talvez, convertidos um no outro, mas a ordem de conversão não importa, de modo que a relação de contração, a relação de conversão entre termos é confluente. Então, isso aí é que deu origem. Aí eu trouxe aqui a definição que está mais atualizada, porque aquela definição do artigo de Church está com a anotação lá dos anos 30, mas aqui está dizendo aqui, P é beta eta igual, ou beta eta conversível a Q, se existe aqui, ó, uma série, talvez vazia, finita, de contrações e contrações reversas, e que significa dizer que é um caminho que existe de P para Q, que pode ser revertido, ou seja, é um caminho reversível. Então, daí vem digamos assim, a possibilidade da gente, na teoria construtiva de tipos, que é o lambda cálculo com tipos, a gente ter condições de interpretar aquelas relações de conversão como sendo relações de equivalência homotópica. Por causa isso é o que a gente diz que é em matematiquês, né? Isso é uma equivalência por um número finito de passos elementares. Sim, sim. Ok, beleza. Ô, Rui, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Ah, sim. Eu não cheguei nessa parte ainda desse livro. Aí tem como explicar o que é uma eta contração. A beta eu sei, mas a eta contração tem como explicar? Sem dúvida. De forma simples? Sem dúvida. Veja só, que a ideia é o seguinte, você tem um termo M que não tem a ocorrência da variável x nele, livre, você aplica x e depois abstrai. Isso aqui é eta equivalente a M, desde que x não pertença ao conjunto das variáveis livres de M. Então, é como se você quisesse, de alguma maneira, é como se quisesse transformar qualquer termo T do lambda cálculo em uma lambda, em uma função. Por quê? Porque você T, desde que ele não tenha ocorrência do x, se ele for um número só, por exemplo, sei lá, for 5, eu posso transformá-lo numa função, vai acabar sendo uma função constante que é 5, porque eu aplico a x e abstraio a x. Então, é como, eu esqueci agora qual é digamos assim, o equivalente em categorias, quando a gente pega um elemento e transforma ele numa função, essencialmente, sobe ele de nível. Me lembra aí, Fernando, qual é a... Lá. A aplicação é um escalar, né? Uma aplicação escalar. Isso, pronto. Então, abstrai e volta, né? A equivalência serve para isso, porque, na verdade, a definição dos termos lambda é baseado no seguinte, qualquer variável, qualquer constante é um termo. Aí tem os termos lambda e tem o termo aplicação. Então, aqui você está tendo uma base na indução que pode não ser uma função, pode ser uma mera variável. Então, é possível, por meio da equivalência eta, transformar todos os elementos da base em um termo lambda. Então, é como se dissesse assim, eu posso transformar qualquer objeto do meu cálculo formal em um objeto que é uma função, mesmo que acabe sendo uma função constante, mas é Só me corrigindo, morfismo escalar, né? A aplicação é porque em álgebra multilinear a gente chama de aplicação escalar. Morfismo escalar. Pronto. Então, essa é a definição da equivalência, então, de termos, ou da igualdade, nesse caso, está usando a palavra igual mesmo, com base na relação de conversão. Isso vem de Church, apenas aqui a anotação está mais atualizada. E aí, uma coisa que é importante chamar a atenção, na teoria construtiva de tipos, ela se baseia
numa, digamos assim, numa tradição de enxergar fórmulas da lógica como tipos de suas provas, certo? Isso veio lá inicialmente de 1934, e um cara que inventou uma espécie de... que inventou não, ele na verdade ele já pegou definido de 1922, se eu não me engano, 1922, um aluno de Hilbert chamado Schonfinkel, Moses Schonfinkel, que definiu os chamados combinadores e, portanto, definiu a chamada lógica combinatória. E aí, Haskell Curry, que foi um matemático americano, ele retomou o trabalho que Schonfinkel interrompeu e desenvolveu, tem 2 livros bem, digamos assim, bem extensos sobre o estudo das propriedades formais da chamada lógica combinatória. É como se a matemática fosse baseada em combinador de identidade, combinador constante e combinador de composição. O resto é uma mera combinação desses caras. Então, acaba dando uma espécie de formalização da noção de função efetivamente calculável também, que é equivalente em poder ao lambda cálculo também. Bom, em 1934, Curry veio com uma ideia de definir os combinadores e, enfim, os termos da lógica combinatória por meio do seu tipo, que é ele, por exemplo, o S pega tipo alfa, pega tipo beta, tipo gama e devolve um tipo tal, assim por diante. Aí ele se deu conta que, ao fazer isso, os axiomas da lógica implicacional, intuicionística, acabam sendo interpretados como sendo o tipo do... Isso aqui é o combinador da identidade. Pega um elemento de alfa e devolve um elemento de alfa, que é só I aplicado a X, é o próprio X. Aqui é o chamado o combinador, é o tipo do combinador constante. Alfa leva em beta, que leva em alfa. E aqui é o tipo do combinador S. Então, ele fez uma conexão que ele parece que ele próprio se surpreendeu entre o que a gente pode chamar de, digamos assim, de informação extensional, que é um enunciado, e aqui a informação, como se diz, de intencional, que é essencialmente da aplicação de termos a termos. Ou seja, é uma, digamos assim, foi uma ponte que ele fez para permitir mais tarde o desenvolvimento dessa história de teoria de tipos. X é um elemento do tipo P, a gente pode ler também como se fosse X é uma prova do enunciado P. E o sistema formal é, digamos assim, é constituído de regras para manipular não só o enunciado, como também a sua contrapartida, digamos assim, mais operacional. Então, essa foi a origem do chamado paradigma tipos, formas como tipos, né? Oi. Oi, pois não, fala aí. Interessante, você já falou 2 vezes, esclareceu o termo intencional com S de Leibniz e companhia, porque em matemática só se usa extensional. Intencional, claro. Olha, essa distinção, na verdade, veio desse matemático filósofo alemão, Frege, que supõe-se que ele é o chamado pai da lógica simbólica. Ele definiu o que se chama de sentido e denotação, essa diferença. E diz, por exemplo, que o planeta Vênus, dependendo da época do ano, ele pode ser chamado a estrela da manhã ou a estrela da noite. Então, é como se ambas as formas de exprimir estrela da noite, estrela da manhã, apontam para Vênus. Então, a intenção, estrela da manhã, é uma, a extensão, estrela da noite é outra, aponta para a mesma extensão, que é o planeta Vênus. Então, matematicamente, desde o lambda cálculo, o que se diz? Você pode ter 2 termos M e N, que são sintaticamente diferentes, mas são interconversíveis. Então, eles são intencionalmente diferentes. A intenção é diferente, mas a extensão, no sentido que eles são ambos equivalentes, e calculam a mesma função f. Então, é mais ou menos essa ideia de que é como na computação, a gente
costuma trabalhar com algoritmos. Então, dois algoritmos bem diferentes podem calcular, digamos, a mesma função, mas então eles são intencionalmente diferentes, mas extensionalmente, como função, como uma função conjuntisticamente interpretada, eles têm a mesma extensão. Então, vem dessa ideia de diferença da forma de exprimir e do significado propriamente dito, para onde aponta. Bom, o fato é que em 1969, ou talvez mais precisamente 1968, foi a época que Martin Luff passou lá na Universidade de Illinois, em Chicago, trabalhando com uma espécie de pós-doc de um cara chamado William Howard, que ele escreveu um technical report que acabou sendo publicado somente em 1980. Todo mundo se referia como sendo, aquilo ali é a referência do chamado paradigma de formas como tipos, que seria como se fosse o seguinte: um enunciado conjuntivo corresponde a um produto cartesiano, digamos assim, ou seja, uma prova do enunciado A e B, alfa e beta, digamos assim, um par ordenado, uma prova de alfa e uma prova de beta. Isso tudo tem a ver também com a chamada interpretação da lógica construtiva de Kolmogorov, que em 1930 publicou um artigo propondo a interpretação da lógica como sendo, digamos, algo que aponta não para a verdade, digamos assim, não definir o significado de uma proposição por meio de suas condições de verdade, mas como se fosse digamos, uma prescrição de como resolver um problema. Como resolver o problema A e B? Você tem que resolver A e resolver B. Mas para resolver o problema alfa ou beta, você tem que resolver ou alfa ou resolver beta, é como se fosse uma soma disjunta. E, diga-se de passagem, Martin Luff passou um tempo também em Moscou com Kolmogorov. E aí existe também uma espécie de denominação Brouwer, Raitin, Kolmogorov. Brouwer é o matemático intuicionista, meio que fundou a tradição intuicionista. Raitin é o que formalizou a lógica do intuicionismo, e Kolmogorov é o que deu essa visão de lógica como sendo essencialmente sobre problemas e não sobre enunciados. Então, a interpretação de fórmula como tipo, que ligou essas, digamos assim, essas noções que aparentemente estavam distintas, teve vamos dizer assim, sua base também nessa chamada interpretação de Brouwer, Raitin, Kolmogorov. Então, foi em 1969 que Howard distribuiu com pessoas mais próximas essa extensão do que Curry fez somente para a lógica implicacional. E aí Howard mostrou como estender para toda a lógica de predicados intuicionística. E aí, em 1972, foi quando Martin Luff, então, com essa experiência de ter ficado um tempo com Howard e um tempo com Kolmogorov, ele elaborou um relatório técnico, estendendo a abordagem de Howard, com a formalização do tipo número naturais e os chamados universos, já pensando nessa conexão com as coisas de Grothendieck, né? E aí, em 1973, foi que aí sim introduziu a ferramenta que atualmente está sendo fundamental para fazer essa ligação com a homotopia, que são chamados tipos de identidade. Quer dizer, os elementos do tipo de identidade, ou as provas de enunciados de identidade, são caminhos. Agora, durante um bom tempo, como eu disse, esse tal de tipo identidade, que é o tipo de, como se fosse de provas, objetos de prova para a chamada igualdade em lógica, ficou considerado algo exótico ou meio que inútil durante um bom tempo. Como está dizendo aqui o anúncio de um workshop que aconteceu em 2006, foi quando Voevodsky começou a se envolver com a teoria de tipos como sendo a formalização
dessa conexão com a teoria da homotopia. Aí está dizendo, é uma das construções mais intrigantes da chamada teoria de tipos dependentes intencional, chamada também de teoria de tipos de Martin-Löf. Opa, quer falar? Sua complexidade se tornou aparente depois que aí essa foi um divisor de águas. Em 1991, na conferência LEAKS, Martin Hoffman, que infelizmente faleceu o ano passado, um cara até ainda jovem, ele era aluno de doutorado nessa época, e Thomas Streicher, que é professor de Darmstadt, eles escreveram um artigo mostrando que, embora todos os outros construtores de tipo, produto, soma, produto generalizado, soma generalizada, todos eles tivessem a chamada propriedade da existência de unicidade de forma normal, o tipo identidade, como seriam provas de igualdade, refutaria esse princípio da unicidade de forma normal, porque eles mostraram que é possível modelar o tipo identidade como um grupoide, que aí pode ter, digamos assim, essencialmente dois elementos que são normais, digamos assim, estão na forma normal, mas nenhum é conversível para o outro. Então, a partir dessa interpretação, em 1991, é que muita gente abriu o olho para a importância do chamado tipo identidade, que não era tão inútil e tão esotérico assim. Era justamente a porta de ligação com essa semântica homotópica. Esse modelo também sugeriu conexões possíveis entre teoria de tipos e teoria da homotopia e as categorias de alta ordem. A exploração dessa conexão é a intenção desse workshop aí. E aí, em 2017, esse Michael Schumann, que é da Universidade de San Diego, ele chegou a escrever, deixou disponível lá um artigo que ele chama a teoria homotópica de tipos de a lógica dos espaços, vamos dizer assim. Por muitos anos, a parte mais misteriosa, esse destaque aqui é meu, de Martin-Löf, era o chamado tipo identidade. Ô Rui, quem foi que morreu ano passado? Martin Hoffman foi o coautor digamos assim, da semântica de grupoide. Martin Hoffman. Ele estava na Universidade de Munique, se eu não me engano. Fez o doutorado na Universidade de Edimburgo, justamente digamos, nesse tema da exploração dessa semântica de grupoide, da teoria de tipos de Martin-Löf com o tipo identidade, mostrando que o tipo identidade refuta o princípio da unicidade da forma normal. É justamente esse trabalho. O cara que era jovem ainda, não lembro exatamente qual a idade dele, mas ele era bem jovem ainda, comparado com, por exemplo, o orientador dele, que ainda está na atividade, Thomas Streicher, na Universidade de Darmstadt. Então, isso aqui eu vou passar adiante, o nosso tempo está voando, mas eu estou querendo chegar aqui ao seguinte, teve um anúncio de um evento chamado de Trimestre de Waldorf, na Universidade de Berna, se eu não me engano, em 2018, na Universidade de Bonn, que dava uma ideia da importância dessa descoberta através da semântica de Hoffman e Streicher, de que um tipo de identidade poderia ser entendido como um grupoide. Teoria de tipos originalmente concebida como uma espécie de tentativa de se livrar dos paradoxos da teoria de conjuntos ingênua, ficou por muito tempo na sombra da teoria axiomática de conjuntos. Por quê? Porque, de fato, ninguém tinha enxergado que o tipo de identidade não era um mero formalismo ali jogado. E, por isso, a teoria de tipos, até que se descobrisse isso, era considerada como se fosse o primo pobre da teoria dos conjuntos, porque, no fundo, cada tipo era um conjunto, mas não. Quando se descobriu que o tipo de identidade tinha uma interpretação homotópica, aí sim, agora tipos não eram apenas conjuntos, tipos eram espaços. E aí a coisa fica mais complicada, mais sofisticada, né?
Então, veja só, se tornou o fundamento da matemática. O primeiro renascimento da teoria de tipos ocorreu com o advento da computação e o desenvolvimento de Bishop da chamada prática da matemática construtiva, foi seguida, então, por uma recente, digamos assim, uma segunda onda, digamos assim, não apenas defende a teoria de tipos como um framework central para atingir o objetivo de formalizar a matemática, que seja, digamos, suscetível à verificação por prova baseada em computador, assistente de prova, mas também encontra conexões inesperadas e profundas entre teoria de tipos e teoria da homotopia. E aí ele continua, né, esse anúncio, né, desse chamado trimestre de Haldorf, lá em 2018. Teoria construtiva de tipos e matemática distingue a si mesma da contrapartida tradicional, que é a teoria da clássica dos conjuntos e matemática baseada nela, insistindo de que provas de teoremas existenciais têm que apresentar meios para construir uma instância. O raciocínio construtivo emerge naturalmente em áreas núcleo da matemática e na teoria da computação. E o objetivo desse trimestre Haldorf é criar um fórum para pesquisa e disseminação desses desenvolvimentos empolgantes, recentes, que são de importância central para os fundamentos modernos da matemática. E aí vem esse livro que culmina, digamos assim, todo esse trabalho que começou lá em 2006, começou com Voevodsky, né, Voevodsky, em 2007 entrou para participar o Aoud, que era especialista em categorias, e Voevodsky, como era, digamos assim, um pesquisador, digamos assim, de posição permanente lá do IAS, em Princeton, que vocês devem imaginar que tem bastante prestígio, não é à toa conseguir uma posição permanente no IAS, onde ficou lá von Neumann, Einstein, Gödel e tantos outros. Ele conseguiu financiamento da NSF para montar um grupo de pesquisa que ele chamou em Fundamentos Univalentes da Matemática. E aí chamou muita gente para ficar um tempo lá e acabou o projeto, deu origem ao que seria digamos, um livro o primeiro livro em matemática que é open source, vamos dizer assim. A versão mais recente que eu pude verificar estava de 15 de abril desse ano, e tem 27 autores principais, e 58 autores que contribuíram. É como se fosse o desenvolvimento de software open source, mas não é software, é um livro de matemática, né? E o que é que diz esse livro? Pelo menos o prefácio. Essa teoria homotópica de tipos é um novo ramo da matemática que combina aspectos de diversas áreas de uma maneira surpreendente. É baseada numa conexão recentemente descoberta entre teoria da homotopia e teoria de tipos. Teoria da homotopia é digamos assim, um desdobramento da topologia algébrica e da álgebra homológica com relacionamentos à categoria de mais alta ordem. Enquanto que teoria de tipos é um ramo da lógica matemática e da ciência da computação teórica, embora as conexões entre dois sejam atualmente o foco de intensa investigação, está cada vez mais claro de que eles são simplesmente o início de um assunto, de um tema, que vai levar mais tempo e mais trabalho duro para entender completamente. E aí toca em tópicos aparentemente distantes, como, por exemplo, grupos de homotopia de esferas, os algoritmos de type checking e a definição do que seriam os chamados infinito grupóides fracos. Aí tem mais um pedaço aqui que eu tirei. Ah, não, já tinha eliminado essa outra transparência. Mas, enfim, as origens estão aqui. Voevodsky, que era essencialmente um cara de teoria da homotopia, que resolveu uma conjectura de Milnor, se eu não me engano, que estava em aberto durante muito tempo. Nasceu aí em 1966, morreu há 3 anos atrás, né, em 2017. Dizem que tomava uma vodka empurrada, e parece que morreu, acabou acabando com o fígado dele. Morreu de cirrose, parece. Pronto, tá aqui, deu a medalha Fields em 2002. E quase que a gente conseguiu trazê-lo, viu? Aquela época que estávamos aí batendo bola juntos, eu e o Fernando Souza, eu quando ainda estava na coordenação da matemática, naquela história de curso de verão, propus a trazer o Voevodsky para dar um curso sobre homotop type theory.
e ele aceitou. Faltando apenas, sei lá, 3 semanas ou algo assim, ele mandou uma mensagem e disse que não ia mais não, porque resolveu ir participar da formatura da filha, uma coisa assim. E aí a gente rapidamente conseguiu a confirmação de um pesquisador bem mais jovem, mas que ainda está atuando, um sujeito chamado Peter Lumsden, que atualmente é professor na Universidade de Estocolmo, lá no... Enfim, mas, enfim, o primeiro uso desse termo aí, lambda cálculo utópico, foi num relatório técnico que, inclusive, está disponível, aberto na internet, que começou em 2006. Curioso, em 2006, eu estava em Stanford, lá como professor visitante, e vi um anúncio de alguém falando sobre homotop e lambda cálculo no departamento de matemática, e fiquei querendo ir participar. Mas aí teve outro compromisso, eu não acabei não tendo a chance, e foi uma pena. Só vi tomar conhecimento do trabalho dele nessa área em 2011, no Wallich, na Filadélfia. Foi quando eu comecei a desconfiar que havia espaço para a gente trabalhar nessa semântica homotópica lá da teoria de tipos. Então ele diz assim, nesse artigo, sugerimos uma nova abordagem a fundamento da matemática e um desenvolvimento chave, que é totalmente, parece que passou despercebido na comunidade matemática, ocorreu nos anos 70, quando o chamado lambda cálculo tipado foi enriquecido pelo conceito de tipo dependente. E o parceiro nesse programa de fundamentos univalentes da matemática foi esse que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Carnegie Mellon, e é o autor de um dos melhores, do ponto de vista pedagógico, melhores livros de categorias. Aliás, eu usei já em 2 cursos de teorias de categorias que ofereci lá no Centro de Informática. Ele usou o termo homotop type theory pela primeira vez no chamado seminário peripatético em Chives e lógica, né? Então, bom, infelizmente, o tempo realmente é curto. Eu estou sendo, digamos, estou estendendo demais, mas só para dar uma ideia para vocês, o que já foi feito em termos do que eles chamam de teoria homotópica sintética de tipos, não são resultados novos, são demonstrações novas, que o grupo fundamental do círculo é o grupo dos inteiros, né, enfim, todos esses chamados de teoremas da área de homotopia, teorema da suspensão de Freudenthal, teorema de Van Kampen. Aliás, o artigo a seguir, esse que que eu mostrei ainda agora, é o menino Tiago fazer a construção do teorema de Van Kampen usando a nossa abordagem, a chamada teoria homotópica de tipos. Enfim, teoria de tipos homotópica pode servir como um sistema fundamental da matemática, cujos objetos fundamentais são infinito grupoides. Aliás, naquele artigo original de Voevodsky, o que ele diz é que, a um certo momento, ele tinha muito entusiasmo com enxergar a teoria das categorias como sendo o análogo de alta ordem para conjuntos, mas ele se deu conta de que não, parece que é mais apropriado a teoria de infinito grupoide como sendo os análogos de alta ordem para... Por que isso? Porque a teoria de infinito grupoide permite digamos, um desdobramento hierárquico e iterado das igualdades, o que, na verdade, é bom que se também faça justiça, existe as chamadas policategorias, que é também uma forma de enxergar ou tratar as igualdades de uma forma iterada e hierárquica, né? Enfim, aqui tem uma citação daquele livro Topologia Algébrica de Hatch, aliás, muito bom didaticamente, que fala sobre grupo fundamental, mas eu vou adiantar um pouco mais. Mas, enfim, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando esse formalismo que a gente modificou um pouco, fez uma modificação importante na proposta do grupo que era o grupo de Voevodsky, e está aplicando para o desenvolvimento de demonstrações que eles já fizeram, e a gente está mostrando que a nossa abordagem melhora ainda mais a simplicidade e a forma de integrar a sintaxe dos caminhos entre termos na teoria de tipos com essa interpretação semântica. Então, já fizemos aí a demonstração do grupo fundamental
do círculo, do cilindro, da faixa de Möbius, do toros com duas cópias, o plano projetivo, e, como eu disse, o próximo artigo está sendo escrito para mostrar o teorema de Seyfert-Van Kampen nessa abordagem, formalizado nessa abordagem. Isso aqui é apenas uma citação para quem não conhece, né, o Grothendieck, o sujeito que realmente foi um dos primeiros a pensar nessa ligação entre lógica e geometria. Ele dizia lá, o estudo de tipos de homotopia N truncados, de conjuntos semissimpliciais ou de espaço topológico, é essencialmente equivalente ao chamado estudo dos N-grupoides. E aí vem aquela, digamos, aquela insistência na igualdade como sendo iterada e hierárquica, né? Isso é esperado a ser atingido associando a qualquer espaço, digamos X, o seu chamado N-grupoide fundamental. E a ideia óbvia é que os zero objetos deveriam ser os pontos, os objetos seriam as homotopias, ou caminhos entre os pontos, os dois objetos seriam homotopias entre as homotopias, e assim por diante. Então, ele simplesmente sugeriu já naquele artigo chamado de Pursuing Stacks a correspondência em tipos de homotopia e infinito grupoides. E aqui, o parceiro de Voevodsky, acho que eu vou encerrar por aqui, acho que vamos lá, ver se eu... o parceiro de Voevodsky, que é o autor do livro de Teoria das Categorias, que eu recomendo como sendo o melhor, me parece, didático, do ponto de vista didático, texto introdutório para a teoria das categorias. Ele fala disso aqui, ó. A teoria homotópica de tipos é uma nova área dedicada a uma conexão recente entre lógica e homologia, mais especificamente entre teoria construtiva de tipos, que foi originalmente inventada como um fundamento construtivo para a matemática e agora tem muitas aplicações na teoria das linguagens de programação e na verificação de provas formal, e teoria da homotopia, que é um ramo da topologia algébrica dedicado ao estudo de deformações contínuas de espaços geométricos e mapeamentos. A base da teoria homotópica de tipos é uma interpretação do sistema. Pronto, aí vem a teoria intencional de tipos na teoria abstrata de homotopia. Como resultado dessa interpretação, é possível construir novos tipos de modelos da lógica construtiva e estudar aquele sistema de forma semântica, ou seja, demonstrar consistência e resultados de independência. Reciprocamente, teoria construtiva de tipos também pode ser usada como um cálculo formal para raciocinar sobre homotopia abstrata. Então, é como se fosse uma via de mão dupla. O sistema formal serve para ajudar a desenvolver uma lógica para raciocinar sobre a teoria abstrata de homotopias. E, por outro lado, a homotopia serve como semântica, como dando o suporte, vamos dizer assim, matemático do significado daquele sistema formal. Aqui tem um pouco do exemplo aqui, ó, como se fosse caminhos de contração, aquela definição de termos do lambda cálculo que são equivalentes. Isso aqui, vamos supor que seja um termo M, ele é conversível através de uma sequência que converte esse termo maior, simplifica para esse termo que está na forma normal. Então, obviamente, pelo menos uma sequência de contrações do termo inicial para o termo final. Daí, na teoria formal do lambda cálculo, o termo que é grande aqui é declarado como sendo igual ou equivalente ao termo Z. Agora, a grande questão no sistema formal é, será que elas próprias são três sequências diferentes? Será que elas são, como, vamos dizer, basicamente, como definir a noção de sequência normal? Não é termo normal, é sequência normal. Será que, como é fácil, como será fácil, difícil, quais são os desdobramentos da existência ou não de sequências que não são normal? E como é que a gente pode, possivelmente, definir um processo de normalização de sequências, não de termos? Então, nesse sentido é que a gente introduz, então, uma notação própria para definir os caminhos, não os termos, mas os caminhos, e aí definir digamos assim, um teorema da forma normal para sequências, que a gente chama de caminhos computacionais. Então, é por esse caminho que a gente está caminhando aí. E, bom, aqui são detalhes.
aqui, deixa eu ver se eu... pronto, é esse aqui, o trecho em que o Hoffman, que foi o que morreu o ano passado, se eu não me engano, e o Streicher, eles mostram que a teoria de tipos com o tipo de identidade refuta o chamado princípio da unicidade de provas. A estrutura de grupóide exposta no artigo de... A primeira versão saiu em 1991, numa conferência. É um contramodelo ao princípio da unicidade de provas de identidade. Damos um modelo da teoria de tipos de Martin-Löf baseado em grupóides e fibrações de grupóides, na qual tipos de identidades podem conter dois elementos distintos que não são sequer iguais proposicionalmente. Isso mostra que o princípio da unicidade de provas de identidade não é derivável na sintaxe. E aqui uma referência a um trabalho que aponta para esse significado topológico e simplicial dos modelos do chamado tipo de identidade. Todo esse trabalho pode ser visto como uma elaboração da seguinte ideia, que na teoria de tipos de Martin-Löf, um tipo A é análogo a um espaço topológico. Elementos A e B são pontos desse espaço, e elementos do tipo identidade, ou seja, os caminhos que levam entre A e B, para converter, para simplificar de A para B, são caminhos. Ou também a gente pode ter homotopias também, que podem, digamos, levar um caminho P para um caminho C, que conforme uma certa... Está aqui, da teoria de tipos, do livro de teoria de tipos. Em teoria de tipos, para todo tipo A, existe algo até certo ponto misterioso, fui eu que coloquei esse destaque em negrito, de identificações de dois objetos de A. Na teoria de tipos homotópica, esse é apenas o espaço de caminhos de todos os mapas contínuos de ir para A do intervalo unitário. Isso é a forma tradicional de falar de caminhos, né? Dessa maneira, um termo P do tipo identidade em A de A, B representa um caminho. Aí, mais um passo aqui, nesse mesmo workshop anterior, ao que foi apresentado nesse trabalho anterior, eles falam do seguinte: fixe um tipo X no contexto gama. Defina um conjunto globular da seguinte maneira: A0 consiste de termos do tipo X no contexto gama, módulo igualdade definicional. A1 consiste de termos dos tipos identidade no contexto para elementos P e Q em A0. Módulo igualdade definicional. A2 consiste de termos de tipos bem formados, agora é identidade da identidade para elementos, ou seja, essa iteração sugerida por Voevodsky encontra uma contrapartida formal no tipo identidade. Então, para encerrar mesmo agora, aqui é como a gente pode ver as conexões entre prova de igualdade e homotopias. Na teoria de tipos, a gente pode enxergar dois elementos, A e B, do tipo A, como sendo duas provas do enunciado A. Os elementos P e Q do tipo identidade é como se fossem dois caminhos, P e Q, que permitem mostrar que A e B são interconversíveis. Alfa e beta seria a iteração disso, seria dois caminhos entre dois caminhos, P e Q. Então, essa iteração permite dar a seguinte interpretação: os tipos são espaços, os termos são mapas, os elementos são pontos, os caminhos entre elementos são caminhos, e os caminhos entre caminhos são homotopias, e não há, em princípio, limite para essa iteração, né? Então, é como se fosse algo assim: ponto, caminho entre dois pontos, depois caminho entre caminho, depois caminho entre caminho entre caminho. E essa sequência, em princípio, pode ser estendida ao infinito. Bom, eu falei demais, subestimei o tempo, mas eu quero, então, dar a chance aí a alguém que possa fazer algum comentário ou pergunta mesmo, fica à vontade. A culpa é minha, fiquei interrompendo. Olha, pergunta que eu acho que um aluno de matemática faria. Isso é muito bom. Essas interrupções são muito boas para, digamos, estimular
que a gente explique mais enfim, e até desperta a necessidade de a gente pular algum slide ou até incorporar um outro, assim por diante. Então, ajuda a dinâmica da exposição, certamente. Beleza, mas uma coisa que eu acho que um aluno de elementos perguntaria, já que a gente fala tanto em paradoxo de Russell, Certo. tem tipo dos tipos? Ou algo assim? Ou seja, Não, já que a gente fala em conjunto de conjuntos e não existe em ZF, então, que tal tipo de tipos? Não, pois é, não, a gente não tem essa noção. Veja que o que é que a gente faz? A gente itera, existe o tipo, o dois tipo, o dois grupóide, que por sua vez pode ser para construir o três grupóide, e lá no infinito você tem um infinito grupóide. Então é algo semelhante como o modelo do D infinito de Duns Scott, que foi feito para modelar o lambda cálculo sem tipo, que permite, em princípio, aquela autoaplicação, né? F aplicada a F, que se não tiver um controle, né, gera os paradoxos, como você diz. Sim, Então, sim. o que a gente está fazendo é, digamos, enxergar essa construção, mandando para o infinito dessa. Né, então, você nunca tem, de fato, a própria F aplicada à própria F, mas sim uma determinada informação parcial da F aplicada a uma informação ainda mais parcial dela. Então, não dá essa chance de gerar um paradoxo, não. Por isso que essa iteração do ponto de vista da sintaxe, né, do grupo identidade, do tipo identidade, né, o tipo identidade entre A e B tem membros que são P e Q. Agora, o tipo de identidade entre P e Q é um nível a mais. E é um nível a mais. Então, você tem, na tendência, no infinito, aí você tem condições de falar de digamos assim, de um modelo no sentido matemático semelhante ao modelo de infinito de Dana Scott. Aliás, eu tenho um aluno de doutorado, um colombiano, que está trabalhando na tentativa de generalizar esse modelo de infinito de Dana Scott, no sentido de que, da forma como Dana Scott define, acaba trivializando a igualdade no segundo nível, porque ele essencialmente considera a igualdade conjuntista no segundo nível. Então, o que a gente está fazendo é substituindo os chamadas CPOs, as chamadas, né, ordens espaciais completas, ou os domínios, por infinito grupóides. Então, isso dá uma estrutura bem mais rica para trabalhar com a semântica do lambda cálculo sem tipos. Com certeza. E eu estava pensando o que é que você tem em comum com César. Até agora eu só arrumei o náutico. Não sei se é por isso vocês dois chamam a aplicação de mapeamento. Então é uma coisa do náutico, meu amigo. Olhe, veja só. Uma coisa também terrível nessa teoria, deu conta, Sim. né, é que pôde expandir indução, que matematiquês costuma ficar na finita, às vezes menciona a transfinita, mas ele arruma Sim. espaço para induções mais sofisticadas, do tipo indução com base no círculo, por exemplo, né? E Sim. novas formas de indução que não tinha previsão no base conjuntista, porque era baseado plenamente na relação bem fundada, enquanto essa outra vai diretamente na apresentação, né, ou seja, na própria caráter intencional e não na construção elemento-elemento relação. Sim. Esse aspecto, enfim, talvez você tenha razão. Não sei, não tenho muito o que dizer nesse momento, não, sobre isso, não, é verdade. Mas o que é importante aqui é a gente poder, digamos, ter um formalismo que facilite digamos, não só a definição e a construção desses grupos fundamentais, mas também a demonstração de que todo grupo, todo loop nessa superfície daí são isomorfos a esse grupo fundamental, essa espécie de forma normal, que para a gente é como se fosse uma forma normal de uma sequência e não de um termo. Entendeu? Sim. É como se fosse subir um nível. E como é que é tratada as questões, como são tratadas as questões de indecibilidade, como, por exemplo,
o problema de palavra, como é que isso é evitado ou se traduz em nível de tipos. E, aliás, outra pergunta típica de aluno, tipo eu, quais são os melhores livros para a pessoa rapidamente aprender bem, ter uma boa visão de tipos, tirando tipos de homotopia, o básico, intuicionista, construtivista, até a gente chegar para juntar com a HOT. Pois é, então eu certamente me comprometo a dar uma listinha aí de sugestões de leitura para, certamente, talvez facilitar, né, digamos assim, o iniciante a começar a ler sobre essas coisas, certamente. Certamente que, do ponto de vista, eu acho que é importante, quem não conhece, né, conhecer um pouco de teoria das categorias. Então, esse que eu já mencionei, o livro de Howard, que tem uma versão, não sei se é a edição anterior, que está até disponível em aberto aí como PDF, talvez até na própria página dele. Ele tenha conseguido uma licença do editor, no caso, eu acho que é a Oxford University Press. Então, certamente que digamos, a leitura de um texto razoavelmente bem escrito, como do ponto de vista didático, como é esse de aula sobre categorias, é importante. Certamente que é importante conhecer essas construções categóricas. Agora, teoria de tipos tem bastante, digamos, é mais disperso, né? Aí é preciso ter um certo cuidado para não começar a ler de forma dispersa. Mas certamente que o livro que eu mencionei, que está aberto, inclusive, você pode baixar o PDF, é o Homotopy Type Theory. Mas eu confesso que não é muito fácil, não. Digamos assim, a qualidade pedagógica do livro não é lá equivalente à qualidade técnica, não. Não é fácil, não. Oi. Eu andei lendo um livro de teoria de tipos, se eu não me engano é Formal Proof and Type Theory, de Niederfeld e Gorvers. Eu coloquei aí nas mensagens, coloquei aí no chat. Eu achei bem tranquilo de entender. Ele explica vários sistemas formais de tipos e ele já é voltado para entender provas formais. Então ele já explica desde o início essa coisa da interpretação de provas como programas, né? E eu achei um livro bem... Ele é recente, é fácil de entender e eu gostei. Boa, João. Eu confesso que não me lembro de ter... Faz tempo, talvez a primeira vez que eu vi esse livro aí. Não estou lembrado, não poderia nem... Foi bom você lembrar, porque não me ocorreu, não, na minha lembrança, não. Mas eles certamente fazem parte de um grupo que são como se fossem herdeiros do cara que primeiro pensou nessa história de formalizar prova para no computador. Como é o nome dele? Pô? Um holandês que ficou muito conhecido, agora esqueci o nome dele. Mas eles certamente são como se fossem herdeiros desse pioneiro, vamos dizer assim, na área de verificação formal de provas em matemática. Eu esqueço agora. Me fugiu agora o nome dele. Sim, tem um livro que é Lambda, Lambda Cálculo com Tipos, que é o autor, eu acho que é esse que você está tentando lembrar. Não é o Dijkstra, não, né? Não. Eu sei que tem um famosão de... Pronto, aquele que escreveu o livro Lambda Cálculo, Sua Sintaxe e Semântica. Sei, é Barendrecht, é o holandês. Isso, esse mesmo, pronto. Esse aí, ele escreveu o prólogo desse outro livro que eu falei, de prova formal e teoria de tipos. Então, assim, ele disse nesse prólogo que o livro que eu citei é um livro mais voltado para a formalização da prova, né, de provas formais na teoria de tipos. Enquanto que o Barendrecht vai para outro caminho, mais de provar propriedades fundamentais assim, da teoria mesmo.
Barendrecht é uma figura curiosa. Ele era, até escrever o livro do lambda cálculo mesmo, né? Ele sempre defendia o uso do lambda cálculo sem tipos, porque não via muito sentido em restringir tipagem, não sei o que lá. Mas quando ele se deparou com essa vertente que começou a surgir com o desdobramento dessa história do modelo com homotopia, não sei o que lá, ele fez uma confissão. Ele disse: rapaz, eu acho que eu estava errado. A gente pode fazer muita coisa mesmo tendo tipos, ou seja, a restrição de tipar não parece ser tão ruim, tão, digamos, limitadora quanto eu pensava que era naquele momento lá, 1980 e alguma coisa, quando ele fez aquele livro mais que como se fosse explorando todos os seus aspectos do lambda cálculo sem tipo. Então ele diz: eu tiro meu chapéu e é o Barendrecht, não? Barendrecht, é Barendrecht, exato. Enfim, é muito, tem empolgado muita gente essa suposta, né, ligação, né, dessa teoria da homotopia com a teoria de tipos, porque permite a gente enxergar um monte de coisa, não só do ponto de vista do formalismo em si, que lá talvez não seja o mais importante é entender que isso pode ser interpretado com essas estruturas ricas que a gente tem na topologia algébrica, né? E aí rebater no formalismo, claro, porque o formalismo também permite a gente, digamos assim, trabalhar de uma forma mais explícita. E isso é importante em alguns casos, né? Bom, eu não sei, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Certo, eu só queria então agradecer a palestra, né? Excelente palestra. E agradecer, né? Pela aceitação do convite. Espero que futuramente, em próximos colóquios da graduação, depois, né? Quando tiver outra organização, também chamem o senhor, porque o assunto foi realmente muito interessante. A palestra foi muito boa. Tá bom, eu agradeço o convite. É sempre bom falar sobre esse tema que me interessa. E eu vou fazer assim, eu vou mandar para teu e-mail, Pedro, digamos, o endereço onde estariam as transparências, os slides, e possivelmente algum tipo de recomendação de leitura, como foi solicitado por Fernando, e algumas já foram mencionadas por João aí. E por falar em leitura, a gente tem que fazer propaganda, né? Tem os cursos de fundamentos que você dá, que tem nomes diferentes, porque o programa e o título da cadeira lá na informática não casam, é importante a pessoa saber esse detalhe. E temos o curso de categoria, né, que a gente já deu uma vez na graduação, que é uma tentativa de coroar a formação de quem viu várias cadeiras, juntando tudo com semelhanças, né, entre teorias e estruturas. Pronto, maravilha. Valeu. Obrigado a vocês pela atenção. E podem, quem quiser, entrar em contato comigo para, se eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Certo, obrigado aí, Rui. Podem, então. Valeu. Um abraço. Abraço.